Então, a gente vai dar continuidade agora à parte 2 do seminário sobre arquitetura funcionalista e arquitetura organicista. Nesse nosso bloco, a gente vai enfocar a arquitetura organicista, tá? E eu vou dar essa introdução, vou procurar ser breve, porque a gente, na sequência, vai ter os estudos de casos, tá? Expostos pelos nossos alunos da disciplina de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 4, que estuda a arquitetura do século XX, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande. Bem, gente, quando a gente fala em arquitetura organicista, ou arquitetura orgânica, ou organicismo, tá? Não tem como a gente não referenciar o idealizador dessa discussão, que foi o arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright. E o Frank Lloyd Wright escreveu um livro, tá? Em 1954, The Natural House, que foi a base de todos os princípios dessa arquitetura que a gente chama arquitetura organicista. Pode passar. Pode passar. E eu vou dar só uma introdução sobre o Frank Lloyd Wright, sem me deter muito na sua biografia, tá? Ele nasce em 1867, em Wisconsin, nos Estados Unidos, e falece aos 91 anos de idade, em 1959, no Arizona, em Phoenix. Tá? Foi um arquiteto que teve uma produção muito profícua, certo? Era pensador, professor, arquiteto, e considerado, tá, um líder do movimento chamado Credit School, tá, onde a Casa Robbie e a Casa Scott foram assim simbólicas, bem como também introduziu o conceito da casa ursoniana, tá? E que eu acho importante a gente trazer à tona essas questões aqui dentro do organicismo. Ele, além de fazer diversas tipologias, como escritórios, templos, escolas, hotéis, museus, tá? Hotéis e museus, ele também se preocupava com o detalhe, né? Com a arquitetura de interiores, com a mobília, com vitrais. Pode passar. Ele era, de fato, assim, um arquiteto completo, certo? Eu estava lendo que ele só cursou 2 semestres de engenharia e abandonou. Eu acho que o Frank Lloyd Wright tinha uma pegada mais artística, né, mais cultural do que tecnicista. E ele foi considerado assim pelo o American Institute de Arquitetos, né, o Instituto Americano de Arquitetos, como um dos maiores arquitetos americanos de todos os tempos. Se a gente tem na Europa Le Corbusier, a gente tem Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos como uma grande referência. Aí, às vezes, eu fico pensando, né, porque o Mies van der Rohe, ele era alemão, se naturalizou norte-americano, e também foi um arquiteto esplendoroso, né? Mas ele não era nascido nos Estados Unidos. E diferente de Frank Lloyd Wright, que tinha nascido lá, realmente. Então, tem isso, né, do nacionalismo norte-americano, mas a gente tem profissionais assim maravilhosos realmente lá. Bom, ele então vai criar esse conceito e é importante dizer que ele foi discípulo de um grande arquiteto também norte-americano, que foi o Louis Sullivan, certo? Já no final do século XIX. Pode passar. E aí, gente, a obra, que a gente inclusive vai ver aqui, abrindo, né, nossos estudos de casos, a mais famosa delas, a mais conhecida, a mais popular no mundo, tá? É a Casa das Cascatas. E é interessante que essa casa é, assim, o ápice, né, a referência maior da arquitetura organicista no planeta. Tá? Todos os estudantes de arquitetura,
todos os arquitetos têm a obrigação de conhecer essa obra, né? Porque ela realmente revolucionou a arquitetura. E vocês vejam que ela foi projetada em 1936, tá? E anos depois, pode ir passando, ele vai escrever um livro que vai ser a base do pensamento organicista. E por isso que eu estou falando um pouco desse livro aqui para vocês. O título do livro é The Natural House, a casa natural, né? E é muito interessante, gente, porque nesse livro, tá? Ele expõe e ele propõe os princípios da arquitetura organicista. Aí a gente vê uma capa do livro, né? Pode passar, que é um clássico, tá? O índice do livro, que eu vou falar mais adiante, pode passar. Eu trouxe essas imagens para você ver. O livro teve várias versões, várias edições, é um clássico da arquitetura residencial mundial, né? Como a gente estuda a arquitetura europeia, as obras de Le Corbusier, como a Vila Savoy, a Vila Stein e tantas outras, eu estou trazendo aqui hoje um outro lado da modernidade do século XX, que é o organicismo, né? Aí a gente vê a capa interna do livro, um desenho muito limpo, né? Muito minimalista. Esse livro é de 1954, pode passar. E ele tinha uma sobrecapa, né? Então, essa de cima é a mais conhecida. Se vocês colocarem na internet, vocês vão encontrar mais ela. Pode passar. Inclusive, tem um exemplar dele na USP, né? Inclusive, foi escaneado, eu pedi, e eu posso passar para vocês, tá certo? O PDF. Ele foi, então, impresso em Nova York, tá certo? Tem 223 páginas, o idioma é todo em inglês, a obra é de 1954, e ela foi escrita no momento em que os Estados Unidos passavam por transformações urbanas e suburbanas no pós-guerra. Como a gente viu, né, nas Case Study House, ele vem a seguir, né? Ele vem em paralelo quase ao movimento que estava tendo lá em Los Angeles. Pode passar. E aí, o livro está estruturado em capítulos, e eu acho fundamental esse dos princípios da arquitetura orgânica, que ele elenca 6 princípios, tá certo? Para se fazer uma arquitetura organicista ou orgânica. A simplicidade e integridade, abertura e espaço fluido, a casa como parte do local, o uso de materiais naturais, como a pedra, os tijolos cerâmicos que usam o barro, a integração entre forma e função, a unidade, isso eu acho fundamental, entre arquitetura e natureza. E aí ele cria um novo conceito de moradia, que chama a ussonia, que a gente vai ver nessas casas dele, o que é isso, tá certo? Que são casas mais modestas, mais acessíveis, integradas ao seu meio ambiente. Não eram casas tão cinematográficas como a Case Study House, eram casas mais pé no chão. E isso vai influenciar muito a arquitetura brasileira, demais, certo? Aí mostra exemplos dessas casas naturais, como a Jacobs House, a Popline House e outras, certo? Mostra detalhes e critica a indústria da construção. Ele vai contra, né, o que a gente viu na primeira parte do nosso seminário, que era aquela arquitetura pré-fabricada. Ele era contra, tá certo? Pode passar. E aí eu vou passar isso para vocês, né, detalhando mais esses princípios que eu falei há pouco, pode passar. E eu acho engraçado porque, naquela época, ele já tinha esses 6 princípios, certo? E simplicidade e clareza do projeto.
conexão com o lugar, arquitetura e lugar, o diálogo com a paisagem, o fluxo espacial interno contínuo, materiais naturais e verdade construtiva. Gente, eu acho isso tão brutalismo. Eu acabei de fazer um livro sobre brutalismo em Pernambuco, e o brutalismo que veio, né, nessa sequência do pós-guerra europeu, tá, traz essa coisa da verdade dos materiais. E nisso, o Frank Lloyd Wright já propunha isso, né? Nesse seu livro. Seria o Frank Lloyd Wright um precursor da arquitetura brutalista? É uma questão, né? Eu acho que são hipóteses que a gente traz. E essa coisa de forma a seguir a função e o espírito do lugar, ele traz a importância desse lugar, né? Não trabalhando tanto da questão da arquitetura universal, como a modernidade foi criticada por alguns, e eu achei isso também fundamental, que a harmonia entre homem, natureza e construção. A casa viva, a casa integrada. Gente, ele escreveu isso em 1954. Vamos prestar atenção a essa data, porque muitos outros autores, muitos outros arquitetos, anos depois, vão retomar essa discussão, né, na arquitetura dos anos 60, 70, até dos anos 80. Esse pensamento pode chegar tardiamente ao Brasil. Pode passar, e aí pode ir passando, Antônio, que são imagens do livro, das várias versões, né? E ele analisa essas 6 casas no livro, tá certo? Eu vou passar para vocês o PDF. Estou louca para também ver com mais detalhes. E aqui ele faz uma planilha, tá certo? Dos materiais empregados nessas casas, da integração com o entorno, da solução climática, né, dos tipos de planta e forma, que eu acho fantástico. Eu acho que é uma metodologia de análise que eu assim gosto, porque analisa as 6 obras e contrapõe, né, essas categorias de planta, materiais, integração, solução climática, entre elas. Pode passar. E aí, isso vai ecoar, como eu falei, no Brasil, e a gente tem visto isso nas nossas pesquisas, né? E o organicismo vai estar presente no discurso de arquitetos brasileiros, como o mestre Lúcio Costa, que vão dos primeiros a dialogar com Le Corbusier e com Frank Lloyd Wright. Inclusive, ele veio ao Brasil, Frank Lloyd Wright, esteve com Lúcio Costa, certo? Com Rino Leve, arquiteto paulista, que também era muito amigo do Burle Marx, né? Os dois eram assim parceiros de trabalho. Também com a Cássio Gil Bossoli, a carioca radicado no Recife, 28 anos professor e que a gente estuda muito no Nordeste brasileiro, né? Com casas abertas a jardins, telhados generosos, materiais locais, e com o Armando de Holanda, que no seu livro Roteiro para Construir no Nordeste, de certa forma, em 1976, retoma algumas questões escritas 20 anos atrás, 22 anos atrás, por Frank Lloyd Wright, demonstrando ter conhecimento, né, daquele discurso e da obra do mestre norte-americano. Pode passar. E a gente tem várias propostas, né, para pesquisa e para ensino, para a gente desenvolver, tá? Como pensar a casa moderna tropical, os ecos de Frank Lloyd Wright, né? Fazer uma análise comparativa dessas casas com as casas modernas brasileiras. E, de certa forma, gente, eu queria dizer para vocês que eu estou fazendo isso com a obra tanto de Hans Beuys,
em São Paulo, com a Casa de Hans Bros, no Morumbi, que Antônio, inclusive, está trabalhando comigo nesse projeto de pesquisa, e que é o início do pós-doutorado, como também uma pesquisa que eu estou fazendo em Pernambuco, sobre as casas de Armando de Holanda, projetadas aqui em Pernambuco, e que a gente vê essas influências do leste. Pode passar. E, gente, é isso. Tem uma referência bibliográfica que eu vou passar, essa aula vai estar para vocês, né, como base, como introdução desses exemplos que a gente vai ver agora na sequência, tá bom? Então, eu passo agora para o próximo grupo, que vai começar a apresentar a Casa das Cascatas. Quem é, Antônio, que vai? Sou eu, professora. Tá bom, Júlia. pode começar, já está tudo direitinho. Boa tarde. O meu grupo é composto por mim, Júlia, Liv, Stephanie e Vitória Bastos, e a gente ficou com a Fallen House, mais conhecida como a Casa das Cascatas. Bom, o trabalho ele vai analisar com base na metodologia da professora, como foi dito anteriormente, e a Casa da Fallen House e esse bloco ele é feito a partir do organicismo, como a professora estava explicando um pouco antes. O conceito do organicismo na arquitetura, ele se preocupa mais com essa questão do estético, do subjetivo, e tem duas linhas vertentes. A relação da edificação com o seu entorno e o desenvolvimento próprio, e também como a edificação pode se beneficiar do aspecto do sítio. Bom, segundo Catarina Werneck, o organicismo, como arquitetura, ele existe desde a antiguidade e foi até meados do século XIX, e se expressa como uma arte que tenta imitar as características da natureza. Para ela, Frank Lloyd Wright foi o responsável por transplantar essa característica do organicismo numa matéria mais construída, de forma mais formalista e clara possível, já ali na metade do século XX. A arquitetura orgânica ela não é necessariamente um estilo, e sim uma abordagem que dita a partir das diretrizes, o conceito e o partido estético. A gente também trouxe mais um pouco do organicismo voltado para Frank Lloyd Wright, que justamente isso que a professora falou anteriormente, tem essa questão da unidade. Wright dizia que a arquitetura orgânica significava uma sociedade orgânica, que o ideal para um edifício integral era juntar a arte, ciência, religião em uma unidade que assim teria uma relação harmônica com a parte como um todo. Outro conceito muito importante é o entendimento da obra com a natureza, que não é apenas o sentido de paisagem, de beleza, mas sim com a natureza como vida própria. E algo que tinha essa preocupação do Wright era a preservação ambiental, e principalmente do cunho filosófico, mais de contemplação, que dizia que era essencial que a arquitetura fosse priorizasse a representar os moradores, as pessoas que iriam utilizar aquele espaço antes mesmo da sua aparência. Aqui nós temos a ficha técnica da Casa das Cascatas, com o arquiteto Frank Lloyd Wright. O ano de construção foi de 1936 a 38, e um ano após teve a construção do quarto de hóspede na sua ampliação. O terreno conta com mais de 6.000 hectares, área construída da casa principal de 495 metros quadrados e do quarto de hóspede de 158 metros quadrados. Os materiais principais de concreto, pedra, e a estrutura é feita de concreto e está localizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Nas dimensões normativas, mostra que ganhou fama após que a carreira de Frank Lloyd Wright deu um gás maior na década de 40 e 50. E após a morte de Lillian, os familiares concordaram que a casa deveria se tornar, eventualmente, acesso para o público, não ficar mais só restrito à família. Foi aberta a visitas em 1964. Em 76, se tornou um marco histórico nacional. Nos anos 2000, foi nomeado tesouro pela Comissão
dos Museus Históricos da Pensilvânia, e em 2019, o Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco inscreveu tanto a Fallen House e mais outras arquiteturas projetadas por Frank Lloyd Wright. E nos Estados Unidos foi designada como National Historic Landmark e incluída no registro de históricos, que assegura totalmente sua preservação. Nas dimensões históricas, a gente tem um contextualizado de como foi feita essa casa, a partir do quê? E foi o amor dos Kaufmans pelas cachoeiras no sítio, no terreno, que inspirou a residência ser colocada justamente de frente às cataratas, e possui um balanço bem avantajante entre elas. Bom, um relato existente é que Wright, ele foi feito esse desenho em questão de horas. Esse desenho na imagem é um croquis original do arquiteto e que diz que ele apenas sacude os prédios das mangas, que mostra como foi fácil para ele produzir essa arquitetura. A família Kaufman, ela começou a usar esse espaço como um retiro de final de semana e compartilhar com os amigos. A partir de 1939, como eu havia dito, foi feita essa ampliação da casa de hóspedes, justamente para esses grupos maiores poderem visitar, já que eram muitas pessoas querendo estar lá e presenciar. No espacial, nós temos o espaço externo, bem integrado com o contexto natural, uma coisa que é bem característica do organicismo. A casa ela foi implantada sobre o curso natural e posicionada acima da cachoeira. E uma coisa bem evidente de Frank Lloyd Wright é justamente o construir com o lugar, e não contra ele, valorizando tanto o relevo acidentado como a vegetação já nativa. Na dimensão espacial, a gente pode ver, e vai ver mais à frente também, a fluidez entre os ambientes, que reforça justamente de plantas livres, vão aberto, o uso de panos de vidro para permitir essa permeabilidade da luz, da transparência. E também temos o destaque para os terraços, que existem muitos terraços nas construções que valorizam ainda mais o entorno. E a setorização interna, ela é clara, mas não é rígida, como tem uma espacialidade totalmente dinâmica e não se limita à funcionalidade, mas dialoga bastante e promove um habitat tranquilo e que satisfaz o programa de necessidade. Nas dimensões tectônicas, nós temos o uso principal dos materiais como concreto armado e das rochas, principalmente que já existem no local ou que venham a se assemelhar. A construção, a base dela é feita com muitos balanços largos e já existia uma rocha que foi usada como sustentação, como pilar. E por ser mais rochosa, serve também como fundação para toda a casa. Aqui nós podemos ver a questão do concreto armado, das lajes, e juntamente com a utilização do aço, para aplicar essa leveza da natureza. A gente também pode perceber, nesse outro esquema, a questão do pano de vidro. Bom, em 2002 também foi instalado um sistema de pós-tensionamento com cabos de aço, justamente por ter esses vãos bem exuberantes, bem marcantes, teve problemas com frechas e fissuras por causa do subdimensionamento das armaduras e aí foi feito esse reforço, mas essa estrutura não alterou a obra original e ela permanece intacta até hoje, sem precisar de mais manutenções. E aqui tem mais um pouco do esquema, a gente pode ver bastante essa questão do balanço, do ser permeável para o entorno e também dos revestimentos, que não é algo conflituoso e o uso principal é dos revestimentos em base rochosa. Aqui podemos ver como a topografia é inserida conjuntamente com a casa e tem uma formação da edificação bastante no plano horizontal, justamente por essa questão de balanço e para que toda a casa ela possa ver e ser como é que eu posso ser difundida pelo terreno. Os entornos naturais e os volumes assimétricos, eles reforçam essa questão do orgânico, do integrado e da harmonia na construção do seu contexto. A materialidade, como eu havia dito antes, ela tem esse diálogo de edificação e implantação, trazendo uma leveza,
uma continuidade espacial, não busca trazer elementos que se destoem do que já existe e, principalmente, tenta destacar as vegetações já naturais, o desnível do terreno e, principalmente, a presença da queda d'água, que é um elemento bem marcante. Da dimensão funcional, nós temos aqui, ele é separado para ir crescendo juntamente com a topografia e com o desnível, e na primeira planta nós temos essa setorização dos espaços sociais. Por mais que sejam distintos os pavimentos, ainda assim ficam ambientes bastante integrados entre si, e todos os moradores, todo mundo que está frequentando essa casa pode ter a noção e a visão e se integrar, tanto visual, auditivo e sensorial, com a floresta e principalmente com a água. No pavimento mais acima, nós temos a ala íntima, que mesmo trazendo mais essa privacidade, ainda contém os balanços e as varandas que quebram esse pouco de privacidade, mas traz o isolamento, mas ainda assim a conexão com o externo. No piso mais acima, o Frank Lloyd Wright pensou em algo que trouxesse mais essa questão da filosofia, do emocional e da contemplação. Então, é uma ala bem menor em comparação o segundo pavimento, e tem uma ala que justamente para essa questão de estudo, de estar ali como se fosse uma biblioteca. E, bom, também tem a parte do porão, que é a questão mais técnica, de áreas de serviço, de adega, de compartimento, casa de máquinas, mas ainda assim, mesmo tendo essa questão técnica, ele não impôs e não quis acabar com a questão de proporcionalidade da edificação e principalmente do desnível. Na conservação, por ser um patrimônio da Unesco, por estar protegida por leis do Estado da Pensilvânia e por outras legalizações, a casa ela é extremamente conservada, tem restauro, a educação patrimonial por causa dela e a atuação conjunta de instrumentos normativos nacionais e internacionais, além de institutos que asseguram a proteção jurídica e a cultura da edificação. E aqui estão as referências. Muito obrigada, Júlia. Essa casa é linda demais, não é, gente? Pelo amor de Deus. Muito linda. É uma obra de arte essa casa. Meu Deus. Toda vez que eu vejo informação sobre ela, no corte, né, na volumetria, como ela se insere na paisagem e tira partido dessa topografia, é fantástica, é perfeita. Eu acho que é uma casa... teve pouca intervenção. Eu acho que é uma casa, assim, meu Deus, que é uma aula de arquitetura, não é? Em todos os sentidos. Os vãos, os terraços, a materialidade, como ela dialoga com o lugar, é incrível. É um clássico, realmente. E é muito importante que a gente, né, esteja aqui, tendo essa oportunidade de ver. Obrigada, Júlia, pela apresentação, material muito rico, gráfico e análise, seguindo a nossa metodologia bem completa. E agora vamos ver a casa David Gladhouse, né? Com o próximo grupo. Quem que é? Que vai apresentar, apresentando a equipe. Você e eu, professora. Tá joia, Matheus. Vou apresentar aqui. Tá aparecendo aí? Tá. Certo. Boa tarde, né, pessoal? Aqui vou apresentar a casa como a professora disse, casa David Gladhouse Wright, de Frank Lloyd Wright, né? Aqui temos o nosso sumário, né? E como já foi dito pelo grupo anterior, temos aqui sobre o organicismo, né? Aqui vamos para a ficha técnica, né? Que a casa se localiza na cidade de Phoenix, no Arizona. Ela foi projetada em 1950 por Frank Lloyd Wright. A casa tem aproximadamente 308 metros quadrados, com um terreno de aproximadamente 5.345 metros quadrados, né, sendo uma construção da tipologia residencial. Aqui tem um mapa mostrando onde fica exatamente, né, no estado, e
na cidade de Phoenix, na Arizona, né, no condado de Maricopa. Aí aqui vamos para a dimensão normativa. A casa está protegida por um direito legal de preservação, que é detido pela Frank Lloyd Wright Built Conservancy, que esse direito foi concedido pelo proprietário anterior, que ele adquiriu a casa e cedeu ela após uma reforma que foi feita na casa. Inclusive, ela está num estado de conservação muito bom, né, que ela passou por essa reforma, e após a restauração, foi quando foi cedido esse direito legal para poder preservar essa casa. Ela foi projetada por Frank Lloyd Wright para o seu quarto filho, que era David Wright, em março de 1950. O filho dele era dono de uma empresa de construção de blocos de concreto, que foi o material utilizado na construção, que era o bloco de concreto fabricado por ele. Porém, para a construção dessa casa foram feitos alguns blocos decorativos projetados especificamente para essa casa, que é esses blocos aí na base da laje, na imagem aqui, que esses blocos foram feitos justamente para decorar, né, a casa. Na questão da dimensão espacial externa, a casa é localizada em Phoenix, no Arizona, que é uma área de clima desértico, com montanhas circundando as planícies, que é a base da montanha de Commonwealth. E havia um antigo pomar de frutas cítricas, e justamente essa casa, né, pela sua forma, em sua implantação, acaba criando uma relação direta com o seu entorno. O solo e a vegetação é seco, adaptado ao clima árido, né? E como a casa se eleva no pilotis, acaba garantindo uma maior ventilação e ambientes para poder visualizar a paisagem, né, de uma vista mais privilegiada. Ela foi construída em blocos de concreto e foi feita sem revestimento, deixando o próprio material bruto. No terreno tem um pomar cítrico, né, e ele projetou a sala de estar para ficar flutuando sobre o pátio, né, externo, essa área de vegetação, justamente para poder criar assim, uma imagem, né, melhor, para poder apreciar a paisagem. E também tem a rampa circular que dá acesso à casa, que vai do portão, que vai do pátio de jardim até a entrada principal da casa, que é na sala de estar. Aí a casa foi implantada no centro desse terreno, né, justamente. Aí tem dividido a área de setor social, íntimo e de serviço, com o serviço sendo a cozinha e as áreas lá embaixo para utilidades de depósito. O setor social é a área de serviço, a sala de estar e o jantar. E o setor íntimo se restringe aos 2 quartos, com banheiro, e a suíte principal do casal, né, que é a suíte master. Ainda na questão da dimensão espacial interna, né, os elementos com a solução de acesso e também os elementos compostos, quanto a rampa, no caso, né, conduz até a entrada principal de uma maneira contínua, né, até o núcleo social da casa. E essa estratégia acaba gerando uma experiência sensorial que dá movimento e uma descoberta gradual do espaço, revelando a paisagem natural. Enquanto vai subindo a rampa, né, vai ficando mais elevado em relação ao terreno, tendo uma visão mais privilegiada da paisagem das montanhas. Ela foi justamente projetada para manter uma boa visualização, né? As esquadrias são todas de vidro e madeira e vidro, para garantir uma melhor visualização dos ambientes, do ambiente externo, né? E também garantir uma melhor iluminação natural e poder ter a visualização sem nenhum obstáculo. A casa é bastante transparente, tem uma transparência visual bastante, né? Para poder ver a paisagem. E como ela está elevada ao solo, né, pelo pilotis, e com essa forma circular, acaba criando o pátio interno, né, e, por estar elevada, né, gera um sombreamento, fazendo um ótimo espaço de convivência. Aqui tem mais algumas imagens da sala, que foi restaurada, e do quarto principal, né, que tem essa vista com as janelas em todo em volta da parede. Sobre a tectônica, a estrutura é autoportante, foi feita pelos blocos de concreto, e as lajes também de concreto. Os revestimentos foi deixado sem revestimento, né, no próprio concreto bruto, e os revestimentos, como eu já havia falado, é em madeira e em vidro, e o seu formato, apesar de ser feito em concreto, que acaba dando uma sensação mais de rigidez, por ser curva e cônica, acaba trazendo uma visual mais leve à obra, né.
Sobre a forma, né, ela tem essa forma orgânica, espiralada, que é uma característica da arquitetura de Frank Lloyd Wright, e para poder justamente buscar se harmonizar com a paisagem e se integrar a ela, né? E a rampa em espiral, que inclusive essa rampa antecede o Museu Guggenheim de Nova York, define tanto a circulação quanto a organização espacial, demonstrando que a forma é conteúdo, não apenas aparência. Os blocos de concreto padronizados contrastam com a fluidez da planta, mostrando uma tensão entre a racionalidade construtiva e a liberdade orgânica. Sobre a funcionalidade, a casa foi implantada no terreno do Arizona, em frente à montanha, Campbell Mountain, que repele uma função sintática forte, onde a arquitetura dialoga com a topografia e o entorno, justamente com essa forma mais espiralada, criando os terraços e balanços no relevo acidentado, para dar uma imagem visual melhor da montanha. A casa não é um objeto isolado, mas um marco na arquitetura residencial de Phoenix, influenciando a percepção do deserto como espaço habitável. Os jardins e as piscinas são prolongamentos de espaços internos, reforçando a continuidade entre a construção e a natureza, que era justamente o objetivo da casa, né? Criar uma integração entre a natureza e a casa em si. Ela foi projetada em março e priorizava justamente a fluidez com a natureza, e ela quase havia sido demolida, no entanto, ela foi salva, salvo por um arquiteto que havia estudado na Universidade de Frank, que acabou salvando ela de ter sido demolida. Ela simboliza o organismo de Wright integrado à natureza e à arquitetura, e a sua forma espiralada se tornou um marco para a modernidade de Phoenix. Aí, sobre a conservação, né? Após a morte do casal dos donos em 2008, ela acabou entrando para o mercado imobiliário, e nesse bairro, principalmente em alguns bairros dos Estados Unidos, as casas são mais valorizadas, o terreno acaba sendo mais valorizado do que a casa. Então, é normal que as casas sejam compradas para serem demolidas. No entanto, ainda em 2012, um proprietário acabou entrando para salvar ela, né, junto com a associação de Frank Lloyd Wright, como eu havia falado, a Build Conservancy, para poder manter a casa preservada. No entanto, eles acabaram deixando, até que somente em 2018 ela foi comprada e foi restaurada pelo arquiteto Bing Hu e sua esposa, e em 2023, depois que eles haviam terminado a restauração, ela foi concedida o direito legal de preservação para poder ser protegida, para ser protegida, né, justamente, por toda a importância que ela tem, né, e toda o peso a importância histórica que ela tem. E aqui temos algumas referências, as nossas referências. Ainda bem, Matheus, que ela não foi demolida, não é? Eu estava assim, ai meu Deus, com o coração na mão. Pois acaba sendo uma casa muito importante, justamente porque... E a casa feita para o filho dele, né, com a esposa. E eu acho também, assim, mais uma vez eu reforço, que pegada brutalista que a casa tem, né? Porque a materialidade com os blocos cimentícios, a madeira, a verdade construtiva, né, do material, é toda aparente. Então, isso é brutalismo, né? Então, assim, muito bom a gente ir constatando, né, as relações, o diálogo do Frank Lloyd Wright e a importância dele, não só para a arquitetura organicista, mas também para o brutalismo, né? Fazendo essas pontes entre as linguagens arquitetônicas. Bora ver agora a Quinte Blair House, qual o grupo que vai apresentar a penúltima casa da nossa maratona. Boa tarde, professora, sou eu, vou apresentar aqui a tela um minuto. Tá, joia, Vitória. Nós temos muitas vitórias aqui na turma. Sim. Todos conseguem ver certinho? Sim, agora está ampliado. Pode começar. Bom, boa tarde a todos, dando sequência à apresentação dos estudos de caso no bloco 2, né, do organicismo. Venho apresentar o edifício Quinte Blair nas análises das dimensões, como já vem a sequência das apresentações. Meu grupo é composto por mim, Vitória dos Santos, e também Marcela Moraes e Milena Abrantes.
Bom, a apresentação geral é que o nosso trabalho vai ter, assim, como objetivo principal a análise realmente da residência aqui em Tinglé, levando em consideração também a metodologia das 7 dimensões e o conceito do organicismo, que, como já foi apresentado pelo primeiro grupo, eu vou passar aqui para a gente realmente analisar a residência. Bom, quanto à sua localização, para a gente realmente se situar onde a gente vai estar, a casa fica situada no Wyoming, mais especificamente na cidade de Cody, nos Estados Unidos, onde ela vai estar situada ali em um terreno, como a gente vai ver mais à frente, um terreno bem amplo e um terreno vasto. A casa leva o nome de Quintin Blair, porque ela vai levar o nome aí dos clientes originais, né, dos donos originais, que é o senhor Quintin e a dona Ruth Blair, que foi projetada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright, e vai apresentar aí uma área construída de aproximadamente 232 metros quadrados. O primeiro projeto ocorreu no ano de 1952, com a construção tendo concluído em 1953, né, um curto espaço ali de tempo, e vai ali apresentar puramente o conceito e o estilo do organicismo, né, ao longo da sua construção, de toda a obra, como a gente vai observar mais à frente. E dando uma breve introdução quanto ao seu uso, ela continua com o mesmo uso inicial da que foi projetado, que é o uso residencial unifamiliar, até os dias de hoje. Quanto às dimensões normativas, a primeira dimensão, infelizmente não se foram encontradas informações concretas do uso de normas ou de especificações ao longo da construção. Então, entrando na segunda dimensão, que é justamente a dimensão histórica, nós temos que a casa ela é considerada um exemplo notável da arquitetura ussoniana tardia, já que é quase uma das últimas construções projetadas por Frank Lloyd. Considera-se que foi uma época em que ele já estava com o conceito de organicismo muito bem estruturado, né, ali muito bem fundamentado, onde ele vai ali dizer, ele vai acreditar e defender que a casa ela deve crescer do lugar. Então, ele vai trazer muitas referências locais mesmo ao longo da construção e ao longo da obra, e como muitas outras construções, a maioria que já foram apresentadas, ela vai se inserir ali naquele contexto do pós-guerra americano, né? Então, vai ter ainda aquela demanda pelas habitações acessíveis, pelas habitações funcionais e, claro, as habitações um pouco mais inovadoras para a época. Dentro da dimensão espacial, a gente dividiu em duas dimensões, a interna e a externa. Internamente, a gente consegue observar que é uma espacialidade dentro do ambiente que ela é muito marcada por ambientes abertos. Então, a casa vai apresentar em si poucas divisórias e uma grande integração entre os cômodos, sendo apenas divididos, né, e fechados quando há necessidade, ou seja, ali quando há um setor privativo. Mas nas áreas mais abertas do setor social da casa, é realmente muito fluido essa conexão que Lloyd faz no projeto, com ambientes muito integrados funcionalmente. Além disso, a gente vai observar uma conexão visual com o exterior, que vai ampliar essa percepção do espaço dentro da casa. Essa imagem mesmo a gente pode observar que é uma grande esquadria de vidro, onde a gente consegue ter essa interação entre externo e interno dentro do ambiente. Quanto ao pé direito interno, a gente vai observar, não só nessa imagem, mas também nas imagens externas, que a residência vai apresentar um pé direito relativamente baixo, né, em toda a sua localidade, tendo aí apenas essa mudança de altura quando a gente chega à sala de estar, justamente nessa foto, onde a gente vai observar uma inclinação do telhado, que vai ter esse objetivo mesmo de integrar o ambiente interno com o ambiente externo. Aqui temos mais algumas imagens do ambiente interno, onde a gente pode ver muito bem essa questão de ambientes fluidos, ambientes abertos. Inclusive, essas imagens são do projeto original e, curiosamente, alguns desses mobiliários foram projetados por Wright também no projeto. Já falando da dimensão espacial externa, a gente percebe que a casa ela vai se inserir ali num terreno muito amplo e que originalmente, até pelo clima do local mesmo, era um terreno muito árido, né? E que com o passar do tempo ele foi inserido, né? Recebeu ali o plantio de muita vegetação e também o tratamento de um riacho local que havia no terreno, com a criação de um pequeno lago na frente da residência. Mas eu acho muito interessante como o Wright vai inserir essa habitação no terreno de uma forma bem fluida e muito harmônica com todo o resto do terreno. Como a gente pode observar por essa imagem, a casa quase que some na paisagem quando a gente observa
essa grande conexão que ele faz com a estrada e com a inserção da casa. É uma casa que realmente ela vai se inserir muito suave no ambiente e não vai ficar algo muito distoante. Na análise da tectônica, a gente percebe que foi uma obra onde o arquiteto priorizou muito o uso de materiais locais, como a madeira e a pedra. A madeira, Wright utilizou muito do mogno filipino na construção, e na pedra ele utiliza do arenito de Cantária vermelho e dourado, que ele é extraído localmente, sabe? Justamente para, dentro, né, do conceito do organicismo, utilizando muitos materiais locais para reforçar essa ideia de uma casa integrada e de uma casa que realmente é pensada para o local. Estruturalmente, a gente pode ver que a casa ela vai apresentar uma coberta, em sua grande maioria, sem muita inclinação. Porém, quando a gente vai chegando ali na parte mais extrema, ali no ambiente interno da sala de estar, a coberta ela sofre uma elevação, uma inclinação quase que dramática mesmo, e também o prolongamento dos beirais. Esse artifício é utilizado justamente para que tenha essa sensação de fazer o convite para que a natureza possa se integrar com o ambiente interno, né, e não fique em dois ambientes completamente separados. No sistema construtivo, a gente observa que ele vai apresentar ali uma técnica um pouco mais artesanal, onde aquela junção da estrutura e da forma vai ser bem visível na construção. E além da madeira e da pedra, a gente vê que o Wright utiliza muito do vidro, né? O vidro como aquele elemento de transparência, de leveza e daquela continuidade visual do ambiente interno para o ambiente externo, para que realmente a casa ali se consolide e consiga se alocar harmoniosamente no terreno. Aqui mais algumas imagens da tectônica, a gente consegue observar muito bem o utilizamento tanto da madeira, do mogno filipino, quanto da pedra. Na última imagem é visível ver os dois tons do arenito, né, tanto o vermelho quanto o dourado. Na dimensão formal, como eu havia comentado, ela é uma casa que vai dispor ali de uma coberta quase que retilínea, com aquela inclinação quase dramática ali no finalzinho da sala de estar, mas em sua totalidade é uma forma horizontal. Né, horizontal ali que vai dar aquela forte ênfase na linha do solo, que é mais uma característica do organicismo, e que ela é basicamente uma geometria mais simples. Então, ela vai apresentar volumes baixos e bem longos, né, bem assim, alongados no terreno, justamente para aumentar essa ênfase no solo, para que não fique algo muito monstruoso no terreno, digamos assim, né, para que essa inserção seja algo mais limpo. Funcionalmente, a gente observa que os cômodos da casa, como foi projetado justamente para um casal, né, ali, todos eles foram pensados de forma funcional. Então, de forma que no dia a dia ajudasse, né, seja funcional no dia a dia para a utilização. Então, vai apresentar ali na sua planta todos os ambientes que a gente utiliza normalmente, né, na residência. Então, sala, cozinha, dormitório, sala de jantar, então, garagem também. É uma casa realmente projetada para que seja funcional, né, para a utilização. Além disso, a gente percebe também a orientação solar, né, onde as aberturas elas vão ser pensadas para o conforto térmico e, claro, também para o conforto visual. Mas, apesar da gente ter aquela fluidez nos ambientes, a gente também vai observar uma setorização bem clara, sabe, dos ambientes. As transições são suaves, mas os setores estão bem claros e bem definidos dos usos de cada cômodo. Aqui na planta, tudo isso fica mais claro, né, dentro da dimensão espacial, quando a gente analisa. Então, como eu havia falado na dimensão espacial, a casa ela vai realmente dispor ali de uma forma bem retilínea e retangular, como a gente pode ver nessa primeira planta aí, projetada por Wright, no ano de 1954, onde a casa ela vai ser assim, se estruturar de modo retangular, né, e bem retilíneo, assim, no terreno. Entretanto, Wright vai inserir alguns elementos angulares, né, que vão quase que sair, né, de dentro do traçado, para dar esse jogo aí de angulações e também para definir os ambientes. Então, um ambiente foi alocado para a alocação do piano, outro ambiente foi alocado para a alocação do escritório, né? Wright faz essa brincadeira com essas partes mais
anguladas fora do plano retilíneo, mas que não fica desconexo no ambiente. Outro ponto importante é que tudo isso foi pensado dentro de uma grade de 1 metro por 20 centímetros, 1,2 metros, numa grade. E são ambientes pensados para que realmente tenham uso funcional. E pensando nisso, e pensando no uso, que é um uso residencial, um uso unifamiliar, ao longo dos anos os usos vão mudando, né? As pessoas vão evoluindo, os usos mudam, coisas, realmente, assim, o uso do ambiente vai mudando. Então, a partir do tempo, foi-se necessário ter algumas mudanças na planta original, algumas adições. Então, em 1991, o casal solicita a Bruce Goff que ele faça algumas alterações na planta original de Wright, né? Algumas ampliações, adicione alguns ambientes, como uma suíte principal, ampliação da garagem para uma garagem de 2 carros, a alteração daquele escritório para uma biblioteca, e tudo isso, né, foi feito de forma muito suave na planta, como a gente pode ver a diferença das duas, é feito muito suave, sabe? A ideia de Bruce Goff para essa ampliação que ele foi solicitada é realmente que ele se integre com o projeto original. Uma curiosidade muito interessante é que Bruce Goff, o segundo arquiteto, ele que foi o responsável por apresentar Frank Lloyd Wright ao casal dono da casa. Então, eles já se conheciam, né? Então, aí, ele teve todo esse cuidado de não destoar, né? Essa ampliação, de estar ali junto com a ideia original da casa e não destoar da ideia e do projeto original de Wright. No quesito da dimensão e da conservação, a gente vai observar que a residência é uma residência que está muito bem conservada nos dias de hoje, porque, como eu falei, é uma residência que continua com uso familiar e uso privado, né? É uma residência privada. Então, os donos atuais, eles têm bons costumes de uso e de conservação, onde eles conservam muito e tem muita manutenção focada na preservação dos materiais originais, para que não se perca essa originalidade da residência. Mas, além disso, a casa ela também vai estar registrada na Frank Lloyd Wright Building Conservancy, que vai auxiliar aí nessa proteção e nessa preservação dos materiais e da construção. E essas aqui são as nossas referências. Obrigada, Vitória. Com reflexões importantes, trazendo para a gente, né, sobre a questão da preservação. Eu fico assim, impressionada, porque nos Estados Unidos tem essa consciência, né? A gente vê aqui no Brasil as casas dos anos 50, tudo destruída. É uma tristeza. E a guerra, assim, para quem faz mais farmácias, né, substituindo as casas da modernidade. Tanto em Campina Grande, quanto Recife, Teresina, em todas as cidades brasileiras, a falta de memória do moderno é impressionante, né? Aí, para terminar, gente, a gente vai ver agora Beckman Wheelhouse, certo? Quem que vai apresentar? Sou eu, professora. Ieda. Boa noite. Tá, joia, Ieda. Vou iniciar a apresentação aqui. Tá bom. Na nossa maratona de casas. Hoje a gente foi overdose aqui de residências, né? Mas isso é muito bom, porque a gente fica trazendo à tona casas que foram pouco vistas, né, por grande parte da população. Eu acho que a gente tem que trazer sempre essas novidades para a teoria e história da arquitetura e do urbanismo, né? Trazer exemplares que precisam ser mais conhecidos aqui no Brasil. Pode começar. Tá. Bom, finalizando as apresentações das obras organizacionistas, eu vou apresentar a residência Beckman Wilson. O meu grupo é formado por mim, Ieda, Letícia Almeida e Maria Eduarda. A nossa apresentação vai ser baseada nas 7 dimensões propostas pela professora e vão servir basicamente para a gente compreender as principais características, os aspectos dessa edificação. Vão estar inseridas no organicismo
que vai ser basicamente, como o pessoal já explicou, uma abordagem que vai trazer ali uma residência inserida nesse meio natural. E aí, inicialmente, na nossa localização da residência, a gente tem uma característica importante dessa casa, porque ela está inserida, ela tem uma localização inicial e depois ela teve uma mudança de local. Então, a primeira localização original dessa residência foi em Millstone, na Nova Jersey, nos Estados Unidos, e posteriormente, inclusive, recente, né, relativamente, em 2015, ela foi realocada para outra área, foi realocada para uma área no Museu de Arte da América, no Arkansas, também nos Estados Unidos. Na nossa ficha técnica, a gente tem que a Beckman Wilson House foi projetada por Frank Lloyd no ano de 1954, porém sua construção ela foi realizada entre 56 e 57. A localização inicial, como eu já citei, essa primeira construção foi efetuada em Millstone. É uma residência que tem 158 metros quadrados e vai possuir 2 pavimentos. Na parte de dimensões normativas, a gente tem essa característica específica da Beckman House, que ela foi construída seguindo as normativas das casas wilsonianas. Então, ela não vai seguir as normas, todas as normas do padrão normativo universal. Então, a característica interessante é que a malha dela é produzida em 1,22 metros por 1,22, e outra característica interessante também é que o pé direito dela é bem mais abaixo do que a gente é acostumado a construir. Então, a casa vai possuir um pé direito que vai chegar até 2,44, exceto na parte da sala, que aí vai ter um pé direito mais alto. Mas a casa vai ser construída em um pé direito mais baixo, que vai trazer ali um pouco de aconchego, vamos dizer assim. Os vãos, inclusive, envidraçados, que vão trazer essa permeabilidade com o espaço também, é uma característica bem marcante dessa residência. Na dimensão histórica, como eu citei, essa casa foi construída inicialmente nas margens do rio Millstone, em Nova Jersey, porém, ela teve que ser realocada para outro lugar por conta de casos de inundações na residência. Então, pelo fato de preservação dessa casa, que inclusive ela não tem mais o uso residencial por estar alocada no Museu de Arte da América, agora ela tem o uso de visitação apenas, mas inicialmente era uso residencial. Então, foi feito todo um planejamento para desmontar essa casa, para que se mantivesse justamente os materiais que foram utilizados na primeira construção e que esses materiais fossem levados para esse outro local, que era a mais de 1.500 quilômetros de distância do local original, e aí foi montada toda uma estratégia para que essa casa se mantivesse com a sua originalidade construtiva e de uso de materiais, né? Então, ela tem um uso bastante marcante da madeira, do concreto e também dessas malhas de vidro que estão presentes. Na dimensão espacial, a gente tem que a casa ela vai se relacionar bastante com o seu entorno, com o uso desses materiais naturais, com essa horizontalidade que a casa possui. Então, é uma residência que não tem o intuito de se destacar tanto nessa área, mas sim se relacionar com esse entorno, a questão das malhas de vidro, que fazem com que a casa tenha uma permeabilidade e que mesmo estando dentro do ambiente, você consegue sentir o exterior, sentir esse entorno, e acaba dando essa sensação de que você está interligado com o entorno. Então, tem aí o uso da orientação solar a favor da edificação com essas malhas de vidro, que estão presentes na edificação, e também tem os ambientes são bem organizados em uma sequência contínua, partindo mais para a parte interna. Então, tem uma transição de ambientes bastante suaves, justamente para trazer essa ideia de unificação do ambiente, tanto na parte interna, a casa unificada, como, por exemplo, a sala, junto com a cozinha, em um único vão, para trazer essa ideia de união, e também essas partes abertas para o exterior, para também trazer essa sensação de unidade.
Na dimensão tectônica, a gente tem essa presença muito forte da madeira, como eu falei, que vai trazer aí essa conexão com o entorno, que é justamente em uma área que tem bastante floresta, bastante árvore, então vai trazer aí essa relação com o seu entorno, então as vigas de madeira e também o uso do bloco de concreto. Então é uma casa que ela é construída de uma forma bastante crua, ela é feita com blocos de concreto, que acaba dando mais ênfase para essa parte da madeira, inclusive. E aí tem essa forma, a técnica da forma e da função em união, não só para essa estrutura não serve somente para segurar, vamos dizer, a estrutura da casa, mas também tem a questão estética de se relacionar mesmo com o entorno e o exterior. Na dimensão formal, a gente tem, como eu já citei anteriormente, essa casa com essa ideia bem horizontal, mesmo sendo uma casa que é de 2 pavimentos, quando você olha ela como um todo, você consegue observar uma horizontalidade bastante forte e também essa leveza e transparência, né, com a permeabilidade dessas portas de vidro, que dão essa questão de um espaço mais aberto, mais leve, mais fluido também. E mantém também um equilíbrio visual com o uso dos materiais naturais, né, que vai conversar com justamente a ideia do organicismo, dessa questão de trazer o natural para a edificação. Aqui a gente tem algumas imagens que dá para observar melhor essa questão da permeabilidade, principalmente da luz solar, que é utilizada com a questão dos vidros, e também a madeira, e também essa horizontalidade que conversa com o meio externo. Partindo um pouco para as plantas, a gente consegue notar principalmente a questão do conceito aberto, que é bastante utilizada nessas casas ursonianas, para ter ambientes que sejam integrados e também que traga a praticidade. Então, os ambientes, eles são interligados entre si, mas para trazer justamente essa praticidade e também a organização. Então, os ambientes, eles são bastante integrados, com uma circulação que é bem fluida e também bastante ventilação natural, que a gente consegue observar na casa. Então, com esse conceito da economia e tudo mais, casas acessíveis, é muito utilizada a iluminação natural, a ventilação natural, para que seja uma casa realmente funcional e com espaços que sejam otimizados. Na dimensão da conservação, a gente observa que ela é uma casa que é conservada até hoje, como eu citei, ela foi uma casa que foi mudada de lugar justamente com esse intuito da conservação, para evitar que com as inundações que eram feitas por conta do rio, né, já que é uma casa que era à margem de um rio e ocorria inundações, então foi feita essa mudança justamente para a conservação. A casa foi colocada à venda e o Museu de Arte da América acabou comprando e levando lá para a área deles, que está atualmente nela. Então, foi feito todo um processo de documentação rigorosa para que fosse desmontada, como eu falei, não perdesse a sua originalidade, que os materiais não fossem danificados nessa desmontagem, nessa mudança. Então, todos os materiais foram conservados e são os materiais originais da construção até hoje, mesmo estando em outro local. E tem essa conservação constante por ser um local de visitação. Então, o pessoal compra ingresso para entrar e visitar lá, marca horário para visitar, tem todo um passo a passo guiado no decorrer da casa, para conseguir entender realmente a concepção do projeto e toda a trajetória que ele teve. Então, é um local atualmente de visitação e que tem justamente essa constante conservação para que o local se mantenha. Tanto é que ela está conservada até hoje e recebe visitas. E essas são as nossas referências. Isto. Obrigada, Ieda. Gente, e assim, para arrematar essa nossas apresentações, certo? Eu fecho aqui com uma reflexão sobre a importância de se preservar esse patrimônio, né? Os Estados Unidos aí dando um exemplo, mais outro exemplo de preservação, retirar a casa de um lugar, uma área de risco, de inundação, para levar 1.500 quilômetros depois
a fim de manter, né, a memória viva desse exemplar. Eu que trabalho com essa área de patrimônio, de arquitetura moderna, há tanto tempo, eu fico assim, sabe? Eu queria muito que o Brasil chegasse assim, a 1/1000 do que a gente vê na questão da conservação desse patrimônio. A gente tem pouquíssimos exemplares nacionais preservados. A memória arquitetônica dessas casas, e principalmente das casas, que são muito objeto de desejo das construtoras, das grandes incorporadoras, porque, como elas estão localizadas em terrenos grandes, elas têm sido muito demolidas para dar lugar a prédios, né, a farmácias e a outros usos, quando poderia, né, estar servindo de educação patrimonial, como esses exemplos que a gente viu aqui hoje, com 2 obras de Frank Lloyd Wright, 2 não, porque quase todas, né? A Casa das Cascatas, a Casa do David, essa última, enfim, todas abertas à visitação, casas-museus, e isso é muito interessante. Mas não é museu de pensar o conceito antigo de museu, mas o museu como uma coisa viva, né? Que mostra como uma sociedade morou, habitou, construiu, trazendo, sabe, exemplos tecnológicos, espaciais, funcionais, formais, né, dessa arquitetura. E aí, fechando com os princípios de Frank Lloyd Wright, presentes nessas obras, apesar dele ter escrito o livro, ter lançado em 1954, e a gente viu obras aí desse entorno, ele conclui, né, esses pensamentos escrevendo sobre essa arquitetura, propondo simplicidade, clareza do projeto, essa conexão com o lugar, esse fluxo espacial interno, as plantas limpas, integradas, mas aí ele quebra, né, o angular, criar um ângulo, assim, desses espaços. Eu acho isso muito legal. E como eu vejo isso, gente, presente na arquitetura residencial brasileira, viu? Demais. Agora, diga a vocês, tardiamente, porque o Brasil, nos anos 50, nos anos 60, estava fazendo mais a arquitetura funcionalista do que a arquitetura organicista. Eu acho que o organicismo ele vai entrar mais pesado aqui no Brasil nos anos 70, 80, sabe? Com um certo atraso, quando as experiências da arquitetura funcionalista viram que algumas adaptações precisavam ser feitas. E, como eu disse aqui no início, né, Lúcio Costa teve um papel preponderante nessa discussão de adaptar a modernidade aos trópicos, né, brasileiros, vendo essa questão dos materiais naturais, da verdade construtiva, pregada pelo Frank Lloyd Wright, a forma dialogando com a função e com o lugar, e essa harmonia, né, entre homem, natureza e construção. Bom, gente, é isso. A gente encerra aqui o nosso seminário. Eu espero que todos tenham aprendido, né, e apreendido a esse espírito da arquitetura organicista e que a gente possa continuar trazendo isso para os projetos contemporâneos, para o nosso fazer, tanto vocês como estudantes, quanto a gente, arquiteto, né, já graduado, que possa desenvolver isso na nossa prática projetual. Eu agradeço a presença de todos, ao nosso monitor Antônio, e parabenizo todas as equipes com suas apresentações. Obrigada, gente, e em breve a gente se encontra.